Na sétima questão, a última sobre velocidade média, a gente vai avançar mais um pouco nesse conteúdo, uma questão bem mais sofisticada e muito interessante para você que quer prestar vestibular ou algo do tipo. A sétima questão diz o seguinte: dois automóveis A e B partem ao mesmo tempo de Guarujá para São Sebastião, ambas cidades litorâneas, de São Paulo, distantes 120 km uma da outra. Nos 80 km iniciais da estrada, a velocidade escala média de A foi de 100 km por hora. Nos 40 km finais, por ser um trecho de serra e com muitas curvas, A desenvolveu velocidade escalar média de 25 km por hora. O automóvel B desenvolveu durante todo o trajeto uma velocidade escalar média de 60 km por hora. Letra A. Determine qual deles chegou primeiro e com quantos minutos de diferença. Letra B. Qual a velocidade escalar média do automóvel A durante todo o percurso? Nesse exercício, nós temos dois carros, A e B, saindo da mesma cidade e indo para o mesmo destino, que fica a 120 km, certo? Só que o carro A, ele acontece uma situação que é interessante, que ela é dividida em duas partes. Fiquem atentos com esse tipo de problema, porque os vestibulares gostam muito de cobrar essa situação em que um determinado percurso é dividido em várias etapas, né? Um pedaço anda de um jeito, no outro pedaço anda de outro jeito, que é justamente o que está acontecendo aqui. O carro A ele é dividido em duas partes, o percurso de 120 km. Ele disse na questão que o carro A, no primeiro percurso, ele anda 80 km com uma velocidade média de 100 km por hora. E os outros 40 km ele anda com uma velocidade de 25 km por hora. A questão na letra A, ela pede para comparar os tempos. Então a gente precisa saber o tempo total que o carro A demorou, né, para percorrer esses 120 km. O do carro B é tranquilaço, a gente só tem uma velocidade constante durante todo o percurso. Então é tranquilo, chupetinho comeu para fazer, tá? Não é difícil, é só a gente pegar e dividir em duas partes, parte 1, parte 2. A gente vai encontrar o tempo da primeira parte do percurso, o tempo da segunda parte do percurso e qual vai ser o tempo total? A soma dos dois, né? É fácil. Para isso nós vamos usar a fórmula de velocidade média, ΔS sobre ΔT, e para cada parte nós vamos aplicar essa fórmula. Vamos lá, vamos fazer isso. Vejamos, no primeiro momento, nós temos o ΔS como sendo 80 e a velocidade 100 km. Então é só pegar esses dois dados e substituir na fórmula, beleza? Então vamos ter velocidade média 100 igual a ΔS 80 dividido pelo tempo, que aqui eu vou chamar de tempo 1, que é o tempo da situação 1, beleza? Então o tempo vai passar para lá multiplicando, eu vou ficar assim, ó, 100 vezes T1 é igual a 80. Aí agora eu passo 100 dividindo, então T1 é igual a 80 dividido por 100. Dá para cancelar o 0 com 0, corta a tesourinha, né? Tesourinha. Fica 8 dividido por 10 e 8 dividido por 10 é 0,8 horas. Por que, professor, está em horas? Porque o espaço está em quilômetros, a velocidade de quilômetro por hora, então o tempo tem que ser em hora, tá? Simples assim. Esse é o tempo da primeira parte do percurso. E o tempo da segunda parte do percurso? Está aqui em cima, vamos resolver, ó. Do mesmo jeito. A velocidade é 25, o espaço é 40 e o tempo é o tempo 2, é o tempo da segunda situação que eu quero descobrir. O tempo passa para cá multiplicando, a conta é a mesma, então vai ficar 25 vezes T2 é igual a 40. Passa o 25 dividindo, então T2 é igual a 40 dividido por 25. E esse resultado aí, vocês vão fazer bem rápido, né? Para a gente não ganhar tempo aqui, vai dar 1,6 horas. Bom, a gente então encontrou os dois tempos, da primeira e da segunda. Então, qual vai ser o tempo total do carro A? Ele gastou nessa viagem de uma cidade para outra. Quanto tempo? Ora, ele gastou o 0,8, que é o tempo 1, mais o 1,6, que é o tempo 2. Primeira parte e segunda parte. Somando isso, nós temos um tempo do carro A sendo igual a 2,4 horas. Guarda essa informação porque é com esse tempo que a gente vai comparar.
ele gastou 2,4 horas para chegar na outra cidade. Para o carro B é tranquilo porque foi a mesma velocidade durante todo o trajeto. Então nós vamos pegar a velocidade 60 é igual ao espaço 120 dividido pelo tempo que eu vou chamar de tempo do carro B. Só tem um, né? Então eu passo o tempo multiplicando, vai ficar 60 vezes o tempo B é igual a 120. Dá para fazer de cabeça, né? Tranquilo. E o tempo B, então, vai ser 120 dividido por 60, que é igual a 2 horas. Então, aqui nós temos o tempo do carro A, do B e o tempo do carro A. Quem chegou primeiro, então? Quem gastou menos tempo. E quem foi que gastou menos tempo? O carro B. O carro B, então, foi o que chegou primeiro. Essa é uma das respostas, porque ele pede também a diferença do tempo de um para outro. Só que em minutos. Preste atenção na pergunta. Ele pede a diferença do tempo em minutos. Então vamos fazer a diferença em horas. Então um chegou a 2,4. O outro chegou a 2 horas. Então a diferença foi de 0,4 horas. Como é que a gente faz para transformar de horas para minutos? É bem simples. Uma hora tem 60 minutos. Então eu posso trocar o hora e colocar uma multiplicação por 60. Então vai dar 0,4 vezes 60. E se você fizer essa conta aí rapidinho, vai dar 24 minutos. Então, pessoal, o carro B chegou primeiro e com uma diferença de 24 minutos em relação ao carro A. Eu vou apagar aqui para responder a letra B, tá certo? Bom, na letra B, pessoal, ele pede para você calcular a velocidade média do carro A durante todo o percurso. Porque a gente não sabe, a gente sabe só a velocidade de um pedaço, que foi 100 km por hora, e a velocidade do outro pedaço, que foi 25 km por hora. Agora ele quer o geral. Aí muita gente confunde esse problema errando a questão, somando 100 mais 25 e dividindo por 2. Somando as duas velocidades e dividindo por 2. Não é assim que se faz. Outra coisa, fique muito atento a esse tipo de questão, porque ele cobra, o vestibular cobra muito, principalmente o Enem, gosta muito dessa situação de dividir o percurso todo em partes e depois pedir a velocidade média de todo o percurso. Nesse tipo de situação, você vai encontrar somando todo o espaço percorrido e somando todo o tempo gasto durante o percurso. Então, deve-se calcular a velocidade média de A dessa maneira. A gente sabe qual foi o deslocamento total do carro A? Sabe, porque de uma cidade para outra ele andou 120 km. E a gente sabe o tempo que ele gastou para sair de uma cidade e chegar a outra, a gente acabou de calcular na letra A. Esse valor, esse tempo, foi de 2,4 horas. Então, o que é que a gente faz agora para encontrar a velocidade média? É só usar a fórmula. A velocidade média do carro A vai ser o espaço, 120, dividido pelo tempo, que é de 2,4. Se a gente fizer essa conta aqui rapidamente, você vai ter algum jeito talvez mais rápido aí de fazer essa conta, tá? Essa velocidade média de A vai dar 50 km por hora. Essa foi a velocidade média durante todo o percurso do carro A. Tranquilo? Até a próxima.